Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Cumprimento a amada Igreja de Cristo com a santa e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Cumprimento com um feliz e abençoado sábado também. Quantos estão felizes de estar aqui na casa de Deus? Amém? Estão felizes mesmo? Eu não senti firmeza nessa felicidade, hein? Quantos estão felizes de estar aqui na casa do nosso Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Queridos, para mim, nesse momento, é um grande privilégio, pela graça e misericórdia de nosso Deus, e é também uma grande responsabilidade trazer aqui a mensagem aos irmãos. Nós iremos aqui estudar a palavra de Deus, e esse, para mim, é um dos momentos mais importantes no culto. É um dos momentos mais importantes, porque é aqui onde nós vamos ligar inteiramente para a mensagem e conectar-se com Deus em espírito e em verdade. A verdadeira adoração em espírito e em verdade é nesse momento, quando você para ouvir a voz do Senhor Jesus falar por meio da sua palavra, por intermédio da sua palavra. E eu já quero convidar a você nesse momento a pegar a sua Bíblia, certo? E abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. Você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, que está assistindo ao vivo nesse momento, pegue sua Bíblia, e você também que está assistindo depois esse culto gravado, também pegue sua Bíblia, e nós iremos agora estudar um tema muito importante, fundamental para a igreja, e para o crescimento espiritual da igreja do Senhor. Queridos, antes de a gente fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero convidar você nesse momento a fazer uma oração comigo, para que não seja eu aqui falando, não seja a minha opinião pessoal, mas que seja a palavra de Deus falando aqui para todos nós. O meu desejo é que a mensagem seja transmitida da mesma forma que Deus me transmitiu essa mensagem. E é por isso que eu peço que você ore comigo nesse momento. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, exaltado e glorificado seja o teu santo nome. Aqui está, Senhor Deus, a tua palavra aberta. E aqui, Senhor Deus, eu quero esvaziar-se de mim mesmo e te pedir que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, venha me usar. Não seja eu falando, mas somente o Senhor.
para todos nós, para que possamos aprender e entender qual é a tua boa e perfeita vontade. Esteja conosco, Senhor Deus, e permaneça em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho uma boa notícia para vocês. Jesus está voltando. Amém? É ou não é uma boa notícia? Para mim é uma das melhores notícias. E eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui crê que de fato Cristo vai voltar? Pode levantar sua mão. Muito bem. É lindo ver a igreja cheia, lotada. Dá até um friozinho na barriga, mas Deus vai conduzir. Queridos, todos nós cremos de fato que Cristo vai voltar. Essa é uma verdade que, independentemente de que outras pessoas não acreditem ou não, eu creio que de fato Cristo vai voltar. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para você, eu queria que você fosse bastante sincero na resposta. Se Cristo voltasse agora, nesse exato momento, às 10h20 da manhã, Jesus voltasse com poder e grande glória, com todos os seus anjos, você tem a certeza e a convicção de que você subiria sendo arrebatado para o encontro do Senhor nos ares? Se você acredita, levante sua mão. Ué, o que aconteceu? Porque poucas pessoas levantaram a mão. Queridos, essa resposta da igreja, ela é o pano de fundo para a mensagem de hoje. Por que você, às vezes, tem dúvida e não tem certeza de que você é salvo em Jesus Cristo? Vamos ler o texto então, Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Temos o quê, igreja? Paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de mim mesmo? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o tema de hoje é justificados pela fé. Esse é um assunto que, até mesmo dentro da igreja, é um assunto um tanto quanto polêmico, porque envolve a natureza de Cristo, se Cristo veio com a sua natureza antes da queda ou depois da queda, mas não é isso em que nós iremos entrar nesse momento. Nós vamos estudar a justificação pela fé bíblica, aquilo que a Bíblia nos apresenta. E eu queria começar com uma pergunta: o que é ser justificado segundo a Bíblia? O que é ser justificado segundo a Bíblia? Justificado segundo a Bíblia, a justificação é o contrário de condenação. Nós, por natureza, já nascemos condenados a quê? A morte. Nós nascemos filhos da ira, como diz o próprio apóstolo Paulo. Justificação, ele é o perdão de Deus pelos nossos pecados, e não somente o perdão de Deus, mas a justiça de Cristo imputada na vida do pecador arrependido. A justiça de Cristo é creditada na vida daquele que se arrepende verdadeiramente e confessa seus pecados diante de Jesus. A justificação, ela não é algo conquistado, ela não é conquistada por meio dos nossos próprios esforços e por meio das nossas próprias obras. Em vez disso, nós somos cobertos pela justiça de Cristo. E o cristão, quando é declarado justo, ele é assim liberto da culpa do pecado. É simplesmente isso. Agora, justificação pela fé é uma verdade que é difícil de ser aceita. Por que é difícil de ser aceita? Primeiro, porque nós, naturalmente, temos um forte senso de justiça própria. Para nós, para ficarmos bem, para nos considerarmos salvos, nós precisamos fazer, na nossa mente nós precisamos fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Mas, querido, se eu disser para você que nós somos salvos, nós não somos salvos por guardar qualquer um dos mandamentos, qual seria a sua reação? Se eu dissesse para você que não, você não é salvo por guardar o sábado, lembre, olha só, é um adventista do sétimo dia falando que você não é salvo por guardar o sábado. Você não é salvo por não adulterar, por não matar. E isso às vezes é difícil de ser aceito. Não precisamos fazer nada. Agora lembre, preste atenção no que eu vou dizer. Não precisamos fazer nada para merecer a salvação e a justificação. E essa verdade é muito difícil de ser aceita.
E essa verdade também é uma verdade muito difícil de ser compreendida. Queridos, não compreendemos o assunto da salvação, ele é tão simples como o ABC, mas não compreendemos. Quem falou isso foi Ellen White no seu livro Fé e Obras, na página 56, parágrafo 2. É um assunto tão simples de ser entendido, mas nós não compreendemos. E por que nós não compreendemos? Por que essa má compreensão da justificação pela fé? A má compreensão da justificação pela fé, ela leva a ensinamentos contrários e estranhos à Bíblia. E eu posso mencionar aqui 2 exemplos. O primeiro deles é o quê? O legalismo. O que é o legalismo? Para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, você está perdido. Para você ser salvo, você tem que cumprir todos os mandamentos de Deus. Coloca a lei de Deus como um instrumento de salvação, quando na verdade a lei de Deus não tem esse papel de nos salvar. E eu posso dar um exemplo bíblico, por exemplo, o próprio povo de Israel. Em Romanos capítulo 9, versos 31 a 32, Paulo ele vai dizer que os israelitas, Israel, eles buscaram a justiça pela lei, mas eles não conseguiram atingir essa justiça pela lei, porque não proveu de fé. E o que aconteceu? Eles tropeçaram na pedra, eles rejeitaram a pedra, a rocha, que é Cristo. Lembra do texto de João? Ele veio para quem? Para os que eram seus. E os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Não o receberam. Outro exemplo interessante também de um extremo perigoso, quando não se compreende a justificação pela fé, é o antinomianismo. O que é isso? Antinomianismo é um movimento que nós vemos muito em muitas igrejas e em muitos contextos. Aqueles que rejeitam pelo fato de eu ser salvo pela fé, pela graça, mediante a fé, eu não preciso também guardar nenhum dos mandamentos de Deus. É aí que está o outro extremo. Pelo fato de eu ser salvo pela graça, e eles pregam que agora nós precisamos ser indiferentes a qualquer mandamento, a qualquer ordenança, a qualquer doutrina bíblica. E isso leva a sérios problemas. Um exemplo bíblico de antinomianistas, Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 23. O que Jesus Cristo fala ali? Fala dos falsos profetas. E ele diz: naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não expulsamos demônios. Qual é a resposta de Jesus para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade no grego aqui é anomia, ou seja, desrespeito, indiferença para com a lei de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, e por isso nós não estamos debaixo da lei. Sim, nós não estamos debaixo da condenação da lei, quando estamos em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,15, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o pecado, como diz João 3,4, é a transgressão da lei. E Paulo, em Romanos 3,31, diz que a fé não anula a lei. Ou seja, a fé confirma a lei. Em obediência a Deus, nós cumprimos os mandamentos de Deus por fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Pela fé, nós confirmamos a veracidade da palavra de Deus e bem como os seus mandamentos. Agora, voltando aqui, por que é tão difícil de compreender
Por que é tão difícil de compreender a justificação pela fé? Queridos, nós vivemos em uma cultura, nós estamos inseridos em uma cultura, uma cultura meritocrática, ou seja, para conseguir algo, para a gente ser merecedor de alguma coisa, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e só fazendo assim eu vou merecer alguma coisa. Mas isso não acontece com a justificação em Cristo Jesus. E sabe o que é mais interessante? É que a salvação pelas obras, ela predomina na humanidade, ela está enraizada na humanidade. Está bem isso mesmo, porque aos olhos dos homens, parece ser algo justo. Não é justo para você adquirir as coisas e conseguir a coisa, você batalhar e se esforçar? Isso não é justo? É ou não é? Queridos, mas eu queria dar um exemplo para vocês. Nós não vamos ler o texto, mas eu quero mencionar aqui, eu quero tentar resumir de uma forma que você compreenda. Mateus capítulo 20, dos versos 1 a 16, fala da parábola dos trabalhadores na vinha. O que acontece ali? Jesus faz uma comparação. O reino dos céus é semelhante ao homem que saiu de madrugada e foi assalariar trabalhadores. Então, de madrugada, ele chamou os trabalhadores e acertou com esses trabalhadores 1 denário por dia. E chegando à terceira hora, que é mais ou menos 9 horas da manhã, veja, ele saiu de madrugada, ali por volta das 5, 6 horas da manhã. 9 horas da manhã, ele encontra outras pessoas sem trabalhar. Ele diz, por que vocês não estão trabalhando? Ninguém ainda nos contratou. Vão lá, vão trabalhar na vinha. Chegando na sexta hora, aproximadamente meio-dia, ele encontra outro grupo e contrata, olha, vai trabalhar na vinha. Quando chega na 11ª hora, por volta das 17 horas da tarde, já entardecendo, no final do dia, no final do expediente, ele encontra outro grupo e diz, olha, por que vocês estão aqui sem trabalhar? Porque ninguém nos contratou. Vai trabalhar na minha vinha. Terminou o expediente, o senhor da vinha chamou o seu administrador, olha, agora vai pagar os trabalhadores. E começa pelos últimos, aqueles que trabalharam 1 hora, meia hora, 40 minutos. E aí chega agora o que é mais interessante. O administrador dá 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora. E aí ele pagou também 1 denário para aqueles que começaram a trabalhar ao meio-dia. Aí aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, começaram a pensar, nossa, se ele deu 1 denário para aqueles que trabalharam 1 hora apenas, meio-dia, quanto será que nós iremos ganhar? Quando chegou a vez daqueles que foram os primeiros contratados, receberam cada um deles 1 denário. E qual foi a relação deles? Eles ficaram felizes? Nossa! Não. Eles murmuraram e acharam aquilo uma indignação. Por quê? Por que será? E o Senhor vendo, olha, vocês murmuram, não foi isso que eu acertei com vocês? 1 denário por dia? Ou será porque eu sou bom e os seus olhos são maus? Queridos, nessa parábola, nós aprendemos 4 lições importantes. E detalhe, o Senhor da vinha diz, olha, não é lícito fazer do que é meu o que eu quero, pois eu quero dar para esse 1 denário também. E nós aprendemos aqui 4 lições importantíssimas nessa parábola. A primeira é, a salvação não depende de tempo de serviço. Grave isso, salvação não depende de tempo de serviço. Não interessa se você já tem 30 anos de igreja. Se uma pessoa, no último momento da sua vida, se arrepender, ela foi salva. A segunda lição, a justiça de Deus não se compreende medindo com a justiça humana. Veja bem, eu quero que você seja bem sincero na sua resposta. Se você é contratado para uma função, você trabalha todo mês 8 horas por dia, todo dia 8 horas por dia. E aí o seu chefe contrata uma pessoa para fazer a mesma função que você. E essa pessoa trabalha 1 hora por dia e recebe o seu mesmo salário. Diga para mim, isso é justo? Fala com toda sinceridade, isso é justo? Não é justo. Queridos, não podemos medir
a forma humana de se fazer justiça com a de Deus. Ainda mais imputando isso com relação à salvação e à justificação pela fé. A terceira, a salvação é dada a todos igualmente, independente de qualquer coisa, porque todos igualmente precisam da salvação. Todos pecaram e destituídos de Deus estão. A quarta lição, a justificação, ela vem pela obediência de um só homem. Ela não vem pela obediência de todos nós aqui. Ela vem pela obediência de um só homem. Agora eu quero que você acompanhe comigo aí os versos 18 e 19 de Romanos capítulo 5. Diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para o quê? Para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para o quê? Para a justificação que dá a vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Queridos, nós somos salvos unicamente pela justiça de Cristo. Eu posso dizer, somos salvos pelas obras? Somos, mas pelas obras do Senhor Jesus. É pelas obras dele, não é pelas nossas próprias. Agora, voltando à pergunta que eu fiz no início, por que poucos levantaram a mão quando eu perguntei se você tinha certeza que iria subir juntamente com o Senhor e ser arrebatado e ser salvo naquele grande dia? Por que essa dúvida? Por que essa insegurança? Por que será? Queridos, porque nós estamos olhando para o lugar errado. Vou explicar isso para você, deixa eu só beber uma água. Nós estamos olhando para nós mesmos. Sabe por quê? Quando nós olhamos para nós mesmos e nós procuramos atos em nossa vida que sejam aceitáveis para Deus, nós nos deparamos com a realidade de que nada de bom há em nós. Isso causa, sabe o quê? Frustração. Uma pessoa que quer se justificar pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço, pelos seus próprios méritos. E aqui entra a questão do perfeccionismo também, porque eles creem que pelo fato de serem santificados, são impecáveis, não podem mais viver uma vida de pecado. Queridos, viver uma vida sem pecado só na glorificação, quando Jesus Cristo voltar. Mas, o que nós podemos compreender com isso? Nós estamos olhando para o lugar errado, nós estamos olhando para nós mesmos, e nós, quando olhamos para nós mesmos, gera essa dúvida e essa desconfiança. Ah, eu não sou salvo. Eu errei aqui, deslizei aqui, nossa, eu nunca vou poder ser salvo. Pelos nossos próprios esforços, jamais. Pelas nossas próprias obras, jamais seremos salvos. Devemos olhar unicamente para Cristo, e Cristo é justiça nossa. Ele é nossa justiça. E por quê? Porque o texto diz em Romanos capítulo 1, diz o seguinte, não só diz somente que somos justificados pela fé, ele diz que justificados mediante a fé, temos o quê? Temos paz com Deus. E o que é ter paz com Deus? O que é ter paz com Deus, sendo justificado mediante a fé? Em Cristo Jesus, nós, que éramos errantes, condenados à ira eterna, à morte eterna, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Por meio de Cristo, existe a reconciliação. Ou seja, por meio de Cristo, nós recebemos a adoção, filhos da adoção não pela carne, mas pela fé, pelo sangue de Jesus Cristo. E é isso que vai nos trazer paz em Deus. Quando olharmos para nós vamos dizer, Senhor, meu Deus, estou perdido.
Mas quando olhamos para Cristo, para a justiça dele, nós teremos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Grave isso. Olhe para o Senhor Jesus. Não olhe para si mesmo. Jamais olhe para si mesmo, porque quando você olhar para si mesmo, você não vai encontrar nada de bom. E quando nós olhamos para nós mesmos e não encontramos nada de bom, aí vem a frustração. E sabe por que muita gente está desistindo do Evangelho? Estão desistindo de seguir a fé? Porque se frustram. Elas querem se tornar perfeitas pelos seus próprios méritos, mas nunca irão conseguir. Nós somos perfeitos em Cristo, não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo. A justiça dele é acreditada sobre a nossa vida. A justiça dele é imputada sobre nós. Queridos, justificação pela fé nos dá a certeza da salvação. E eu quero que você saia daqui hoje com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Eu quero que você saia com essa certeza. Sabe por quê? O que diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 1? A fé é a desconfiança? A fé é o achismo? A fé é apostar em alguma coisa? Não. A fé é a certeza. É o quê? É convicção. É isso que é fé, certeza e convicção. E Paulo, em Romanos capítulo 14, verso 3, vai dizer que a dúvida, ela não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Veja só, quando nós não temos certeza da nossa salvação, nós professamos que Cristo é o nosso Salvador, mas na prática nós temos dúvidas de que o sangue dele nos cancelou, na verdade, os nossos pecados. Em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 2, dos versos 38 e 3:19, o apóstolo Pedro diz: olha, quando vocês são batizados e se arrependem, os seus pecados são cancelados. E vocês recebem o dom do Espírito Santo de Deus. Queridos, para fechar, já chegando ao final da mensagem, eu quero que você acompanhe comigo Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, um dos versos mais conhecidos da Bíblia, os versos 8 a 10. O que diz em Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 10? O que diz aí? Vamos lá, foi só um ensaio, tá? Toda a igreja agora. Porque pela graça sois salvos mediante, e isto não vem, é o quê? Não de... Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos... Que texto? E às vezes esse texto aqui é até mesmo usado por aqueles que pensam que pelo fato de sermos salvos pela fé, nós não precisamos obedecer a Deus. Nós não precisamos obedecer aos seus mandamentos. Queridos, aqui, nesse texto, nós aprendemos lições importantes. E nesse texto, nesses 3 textos daqui, são revelados um grande presente de Deus, um grande dom de Deus. E o primeiro deles é o quê? A graça. O que é a graça? A graça, só o fato de existirmos aqui, estarmos aqui, já é manifestada a graça de Deus. Então, a graça, ela é a nossa existência, o favor de Deus, o dom manifestado em Cristo, no seu sacrifício, Ele como nosso substituto. Isso é graça. Quem de nós aqui merecíamos a vida eterna? Ninguém. Mas Deus prova o seu amor, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Ele prova o seu amor, dando o seu Filho como propiciação, como o perdão e o seu sacrifício para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O segundo dom aqui mencionado é a salvação.
E o que é a salvação? É o plano de Deus executado, o resultado do propósito da expiação de Cristo. Tanto o seu ministério, como a sua morte e a ressurreição, é o que nos possibilita e nos traz definitivamente a salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E o terceiro dom, a fé. A fé é o poder operante em nós mediante o quê? O Espírito Santo que nos faz convictos, guarde bem isso, nos faz o quê? Convictos de que Cristo é o Salvador. Ele nos trouxe vida, a solução para o fim do pecado e da morte. Diga amém, irmãos. É a solução para o fim do pecado e da morte. E, por fim, o quarto dom, as boas obras. Queridos, o texto diz aqui o quê? Não de obras para que ninguém... Por que nós não somos salvos pelas obras? Para que ninguém se glorie disso. Mas o verso 10 diz, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Como entender isso? Queridos, as boas obras, ela não nos garante a salvação. Guarda isso. Ela não nos garante a salvação. Porém, contudo, todavia, ela é a obediência, o resultado, a resposta do salvo a Deus. E tem mais um detalhe. Elas foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Ou seja, é aqui que entra o processo da santificação. Porque santificação é obediência à sua palavra. É obediência a Deus, obediência aos mandamentos. É um processo que leva a vida toda. A santificação não é algo instantâneo, ela é um processo. E para provar que a obediência à palavra de Deus e aos mandamentos de Deus é o processo de santificação, o que Jesus Cristo fala para Deus em oração, em João 17, verso 17, orando em favor dos seus discípulos e também daqueles que viessem a crer no Evangelho. Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A obediência a Deus, viver nas boas obras que Deus preparou, é uma prova também de amor do cristão para com Deus. Eu gosto muito das palavras de Jesus em João capítulo 14, verso 21 e 23. O verso 21, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E será também amado por meu Pai. E eu e o meu Pai me manifestarei a ele. O verso 21 ainda completa dizendo que aqueles que guardam os seus mandamentos serão amados pelo Pai. E ele e o Pai fará naquele obediente morada. Agora imagina só. Você já imaginou Deus fazendo morada dentro de você? Sabe, quando nós queremos obedecer a Deus e ser justificado pelos nossos próprios atos, nós impedimos que Deus venha agir na nossa vida e venha fazer morada em nossa vida. Queridos, nós só precisamos crer que, de fato, Deus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Queridos, as boas obras, elas evidenciam que, de fato, a graça, a salvação e a fé estão operantes e efetivas na nossa vida. Ela não é objeto de salvação, mas ela mostra que uma pessoa foi salva em Cristo Jesus. Ela evidencia isso, porque Deus, como diz lá em Filipenses, Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o quê? O realizar segundo a sua boa e perfeita vontade. É isso que Deus espera de cada um de nós. Queridos, tenha certeza da sua salvação. Não deixe que os seus atos, que os seus deslizes,
que os seus tropeços venham a ser instrumento de acusação na sua vida. Cristo, Ele nos prometeu que todos os dias, até a consumação do século, Ele estaria em nossa vida. E Ele está em nossa vida. E nós precisamos olhar para quem? Para Cristo. Isaías capítulo 45. Eu não vou lembrar o versículo, porque também eu não sou uma máquina para decorar versículos. Mas ele diz o seguinte: olhai para mim e sedes salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e além de mim, não há outro. O que eu preciso para ser salvo? O que eu preciso fazer para ser salvo? Olhar para Cristo, olhar para o Senhor, e ter certeza, verdadeiramente, de que Ele já me salvou. Cristo já nos salvou. Somos justificados pela fé no seu sacrifício. Somos justificados pela fé na sua obediência. Somos justificados pela fé na sua ressurreição. Porque também, se não houvesse ressurreição, continuaríamos em nossos pecados. E para fechar de vez, eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, abra comigo. Capítulo 5, a partir do verso 3. O que diz aí? Porque este é o amor de Deus, que façamos o quê? Que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são o quê? Não são penosos. Porque todo o que é nascido de Deus, vence o quê? E esta vitória vem através do quê? E essa vitória que vence o mundo, ela vem através da nossa. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Queridos, com esse sentimento de certeza Queridos, se alguém chegar e perguntar para você, quer dizer que então que você é salvo, é? De vez em quando aparece alguém, quer dizer que tu é o justo, tu é o justificado, tu é o salvo? Sou, irmãos. Não por mim mesmo, mas por Cristo e pela fé. Porque que sentido faz eu pregar o evangelho de justificação, de salvação, se eu mesmo não tenho certeza dessa salvação? Que sentido faz isso? Que sentido faz pregar o evangelho a todo mundo, dizer que Cristo está voltando e que Ele vai salvar todo aquele que crer nele, se eu não tenho fé? Se eu não tenho certeza dessa salvação, que sentido faz? Não faz sentido algum. E com esse sentimento eu quero convidar a você, antes de orar, a todos juntos cantar o hino de número 75. Fé é a vitória. E no final eu quero orar em nome de Jesus. Vamos colocar todos em pé, irmãos? Soldados de Jesus, Senhor, cristãos ao despertar da noite, já as trevas vêm depressa batalhar, e contra os inimigos mal sair a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder.
para os céus. Os santos crentes pela fé venceram Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aquele que viver na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos o poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Amém? Agora eu quero fazer a pergunta que eu fiz no início. Se Cristo voltasse agora, nesse exato momento, às 10h55 da manhã, você teria certeza de que você iria subir com Ele? Amém? Posso ouvir um amém? Queridos, guarde isso no coração. A partir do momento que eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados e confessei eles a Cristo Jesus, dizendo: Senhor, eu necessito de um Salvador, querido, você já está salvo. Agora, não existe manutenção para a salvação. Ele nos dá de graça. Mas é claro que aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele vai manifestar as boas obras que Deus preparou para ele de antemão. Ore comigo em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pela tua salvação e pela justificação que há em Cristo Jesus. Justificação essa que é imputada, não é conquistada por nós, mas o Senhor acredita na nossa vida quando verdadeiramente nos arrependemos e confessamos os nossos pecados perante o Senhor. Senhor Deus, se existe ainda alguém que tenha dúvida da salvação, que não tenha essa certeza, porque olha para si mesmo e olha para os seus próprios atos, eu oro por essa pessoa, para que o Senhor se manifeste a ela e ela venha olhar somente para ti, Senhor, que é justiça nossa, que é a nossa salvação, que é também o nosso refúgio, nossa fortaleza, o Deus em quem nós confiamos. Pai Santo, coloque dentro do nosso coração a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, quando estivermos indo para o caminho errado, desviando o caminho, atrás de nós possamos ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Senhor Deus, cremos que o Senhor é o nosso Salvador, e é por isso que nos alegramos na sua salvação, e nós queremos, Senhor Deus, que aquele grande dia chegue em breve, para que possamos, Senhor Deus, em nome de Jesus também nos alegrar na tua salvação e clamar o grande canto dos santos, dos salvos em Cristo Jesus. Este é o nosso Deus em quem esperávamos, esse é o nosso Deus em quem aguardávamos. Alegremos e nos exultemos na sua salvação. Esteja conosco, Senhor Deus, durante o restante desse sábado. Nos leva em paz e em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Permaneçamos em pé. Finalize conosco cantando o último hino. Permaneça em mim. Cantemos. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.
Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu.